Depois que eu tive certeza de que era o Matheus por trás daquela conta, eu fiquei dias remoendo o que fazer. Era como se cada curtida, cada comentário nas postagens dele fosse uma punhalada nova. As pessoas se divertindo às custas da minha vida, e ele lá, todo pimpão, bancando roteirista de situações aleatórias. Eu revirei prints, salvei vídeos, até aquelas DMS antigas em que ele me pedia para contar mais uma história engraçada agora soavam venenosas. Eu tinha munição, só faltava a coragem. E ela veio de onde eu menos esperava, do ódio. Numa sexta-feira à noite, do nada, o Matheus me chamou para sair. Disse que sentia minha falta, que eu andava distante. A cara de pau do ser humano me deu até enjoo. Mas foi aí que eu vi a oportunidade perfeita. Aceitei o convite com um sorriso, mas por dentro, eu já estava armando meu próprio roteiro. Se ele queria espetáculo, então ele ia ter um, só que ao vivo e com plateia. Nos encontramos num barzinho que sempre foi o nosso point. Irônico, né? Logo ali. E ele, todo empolgado, veio com aquele papinho de sempre, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu não estava ali para ser amiga. Quando ele menos esperava, joguei a bomba na mesa, abri o celular, mostrei as treais, os prints, as coincidências que não eram coincidências coisa nenhuma. O sangue dele sumiu do rosto na hora. Ele ainda tentou rir, disfarçar, dizer que era inspiração coletiva, que muita gente passava por situações parecidas. Mas eu já tinha previsto essa desculpa. Foi aí que eu mostrei um print que selou a condenação, uma mensagem privada que ele enviou para uma página grande oferecendo histórias quentes de uma amiga, descrevendo meu caso com riqueza de detalhes. A expressão dele foi de puro pânico. Peguei ele no pulo. E quer saber? Não deu nem vontade de gritar. Ver ele se contorcendo, tentando justificar o injustificável, foi mais satisfatório do que qualquer barraco. O Matheus caiu em contradição em questão de minutos. Primeiro era inspiração geral, depois era só brincadeira, depois virou mas eu precisava do dinheiro, você sabe que tô apertado. Ah, claro, porque a solução óbvia para pagar boletos é vender a vida dos outros, né? E quando ele tentou aquele golpe baixo do poxa, mas você sempre foi a mais engraçada, eu só queria que mais gente visse isso, eu percebi que ele não tinha nem noção do que fez. Saí de lá com a certeza de que aquela amizade tinha morrido ali. Mas eu também sabia que não podia deixar barato. Se ele achava que podia lucrar em cima de mim sem consequências, estava muito enganado. E foi nesse momento que a ideia surgiu. Se ele queria fazer da minha vida um espetáculo, então era justo eu tomar de volta a minha história. E você não vai acreditar no que eu fiz depois. Depois que eu tive certeza de que era o Matheus por trás daquela conta, eu fiquei dias remoendo o que fazer. Era como se cada curtida, cada comentário nas postagens dele fosse uma punhalada nova. As pessoas se divertindo às custas da minha vida, e ele lá, todo pimpão, bancando roteirista de situações aleatórias. Eu revirei prints, salvei vídeos, até aquelas DMS antigas em que ele me pedia para contar mais uma história engraçada agora soavam venenosas. Eu tinha munição, só faltava a coragem. E ela veio de onde eu menos esperava, do ódio. Numa sexta-feira à noite, do nada, o Matheus me chamou para sair. Disse que sentia minha falta, que eu andava distante. A cara de pau do ser humano me deu até enjoo. Mas foi aí que eu vi a oportunidade perfeita. Aceitei o convite com um sorriso, mas por dentro, eu já estava armando meu próprio roteiro. Se ele queria espetáculo, então ele ia ter um, só que ao vivo e com plateia. Nos encontramos num barzinho que sempre foi o nosso point. Irônico, né? Logo ali. E ele, todo empolgado, veio com aquele papinho de sempre, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu não estava ali para ser amiga. Quando ele menos esperava, joguei a bomba na mesa, abri o celular, mostrei as treais, os prints, as coincidências que não eram coincidências coisa nenhuma. O sangue dele sumiu do rosto na hora. Ele ainda tentou rir, disfarçar, dizer que era inspiração coletiva, que muita gente passava por situações parecidas. Mas eu já tinha previsto essa desculpa. Foi aí que eu mostrei um print que selou a condenação, uma mensagem privada que ele enviou para uma página grande oferecendo histórias quentes de uma amiga, descrevendo meu caso com riqueza de detalhes. A expressão dele foi de puro pânico. Peguei ele no pulo. E quer saber? Não deu nem vontade de gritar. Ver ele se contorcendo, tentando justificar o injustificável, foi mais satisfatório do que qualquer barraco. O Matheus caiu em contradição em questão de minutos. Primeiro era inspiração geral, depois era só brincadeira, depois virou mas eu precisava do dinheiro, você sabe que tô apertado. Ah, claro,
porque a solução óbvia para pagar boletos é vender a vida dos outros, né? E quando ele tentou aquele golpe baixo do poxa, mas você sempre foi a mais engraçada, eu só queria que mais gente visse isso, eu percebi que ele não tinha nem noção do que fez. Saí de lá com a certeza de que aquela amizade tinha morrido ali. Mas eu também sabia que não podia deixar barato. Se ele achava que podia lucrar em cima de mim sem consequências, estava muito enganado. E foi nesse momento que a ideia surgiu. Se ele queria fazer da minha vida um espetáculo, então era justo eu tomar de volta a minha história. E você não vai acreditar no que eu fiz depois. Depois daquele showzinho particular com o Matheus se enrolando nas próprias mentiras, eu saí do bar com a cabeça fervendo. Era revoltante pensar que alguém que eu considerava irmão tinha me usado desse jeito. Mas em vez de chorar, como ele provavelmente achava que eu faria, eu decidi agir com a mesma moeda. Se ele ganhava audiência contando minha vida sem permissão, então eu ia contar a verdade. Sem filtro, sem personagem, sem anonimato. Era a hora do troco. Naquela mesma noite, eu criei um perfil novo no TikTok, algo simples, mas com nome sugestivo, A Real Oficial. O conceito era claro: contar as histórias reais que outras pessoas estavam distorcendo por aí. E adivinha qual foi a primeira história que eu contei? Isso mesmo! A saga da amiga traída por um falso melhor amigo que ganhava dinheiro vendendo os podres dela. Mas dessa vez, com nomes fictícios, claro, mas deixando pistas tão óbvias que quem conhecia o Matheus ia matar na hora. E adivinha? Viralizou. O público ama uma boa fofoca, ainda mais quando é contada com sangue nos olhos e um toque de deboche. Nos comentários, era só gente marcando outras pessoas, perguntando se era real, dando palpite e até reconhecendo situações parecidas. E enquanto isso, o Matheus surtava. Ele me mandou mensagem, tentou ligar, choramingou nos directs. Eu só visualizava e ignorava. Você quis exposição, querido? Então aproveita. Mas o golpe final veio depois. Com o perfil crescendo, eu recebi uma proposta de um podcast que fazia episódios sobre histórias bizarras da vida real. Eles queriam que eu contasse a minha saga com um amigo traíra ao vivo. E foi ali que eu percebi que a ironia estava completa. Ele roubou minha vida para se promover, e agora era minha vez de transformar a traição dele em palco. Só que dessa vez, com a minha narrativa. O episódio foi um sucesso. O público ficou do meu lado, e o Matheus? Sumiu da internet por um tempo. As páginas de fofoca que antes repostavam as treais dele agora comentavam a reviravolta, falando da verdadeira vítima da história. Eu nem precisei citá-lo diretamente, as pessoas fizeram a conexão sozinhas. E sabe o que é melhor? Comecei a ser convidada para falar de outros temas, expandi meu conteúdo, e aquele perfilzinho criado no ódio virou uma fonte de renda legítima. Matheus tentou se vitimizar, claro. Fez uns posts enigmáticos, chorando pela cultura do cancelamento, mas ninguém comprou essa versão. O público já tinha visto demais. E ele pagou o preço do próprio jogo sujo. Só que a melhor parte dessa história ainda estava por vir. Depois do podcast, a vida deu uma reviravolta surreal. O que começou como um desabafo virou praticamente minha profissão. As marcas começaram a procurar, eu fechei parcerias, participei de lives e até me convidaram para um evento sobre ética digital. Irônico, né? Enquanto isso, o Matheus sumiu das redes sociais, provavelmente tentando apagar o incêndio que ele mesmo causou. Mas eu estava brilhando, e o melhor, com a minha própria história, contada do meu jeito. O mais inacreditável foi quando outras pessoas começaram a me enviar relatos parecidos. Meu amigo fez igual, vendi minha confiança barato e me dei mal, roubaram minha história também. Aquilo me deu uma sensação estranha, meio de indignação coletiva. Não era só eu. E foi aí que eu pensei, e se eu transformasse esse espaço em algo maior? Um lugar onde as pessoas pudessem contar suas versões sem precisar de parasita nenhum ganhando em cima? Criei uma série chamada Minha Vida, Minhas Regras, onde cada episódio era uma pessoa contando sua experiência com falsidade, exposição, roubo de privacidade. E não deu outra, hit atrás de hit. Cada história era mais surreal que a outra, e o público abraçou forte. O que era só minha vingança virou praticamente um movimento. E adivinha quem reapareceu, do nada, tentando se reconectar como se nada tivesse acontecido? O próprio Matheus. Ele mandou um textão dizendo que se arrependeu, que aprendeu a lição, que o sucesso subiu a cabeça e ele perdeu a noção. Só que agora era tarde demais. A máscara já tinha caído, e eu não tinha mais espaço para gente assim na minha vida.
O gostinho da vingança não foi vê-lo se dar mal, mas sim transformar a sujeira que ele tentou jogar em cima de mim numa escada para o meu próprio sucesso. No fim, ele me ensinou uma lição valiosa sem querer. Nunca subestime o poder de quem sabe a própria história de cor. Hoje, cada vez que alguém me para dizer eu amo suas histórias porque são reais, eu lembro de como tudo começou. De um falso amigo achando que podia ser dono da minha narrativa. Mas quem escreve meu enredo sou eu. E essa é a maior vitória.